Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos falar sobre avaliação inicial ou diagnóstico de realidade. Para que será que serve a leitura inicial das aprendizagens dos alunos? É de fato importante fazer? Como que eu posso fazer? Por quanto tempo? É isso que você vai acompanhar no decorrer desse vídeo. E fica até o final. Lá no finalzinho, eu vou estar colocando algumas ideias, algumas dicas de atividades do que tu, professor, pode fazer nessa leitura de realidade, nesse diagnóstico, tá bom? Vamos comigo pro vídeo, então? Então, pessoal, vamos lá pro vídeo de hoje com o tema avaliação inicial das aprendizagens. Por que e como fazer? Inicialmente é importante a gente saber exatamente o que é essa leitura de realidade, essa avaliação inicial. É uma identificação, uma análise detalhada de tudo que o aluno já sabe até aquele momento, os conhecimentos prévios que a gente fala, é nessa etapa que a gente vai conhecer, que a gente vai saber quais foram as experiências que eles vivenciaram até ali. É o momento de eu identificar se esse aluno traz talvez consigo um vínculo negativo com determinado conteúdo, com determinado assunto. É aqui onde que eu vou saber por onde começar. Qual vai ser o pontapé inicial? Não me adianta de nada, por exemplo, eu ir lá na Base Nacional Comum, na BNCC, ver quais os conteúdos que eu vou trabalhar lá. Aí vamos supor que a BNCC nos pede para iniciar os nossos trabalhos na matemática, por exemplo, um dos conteúdos é a soma, né? Ok. A gente vai trabalhar a soma. Só que, será que esse aluno sabe o conceito de soma? O conceito de juntar quantidades, de unir? Será que ele tem construído essa noção? É isso que eu preciso saber, porque não adianta chegar lá no cálculo, lá no conteúdo de fato, se o aluno não tem a base, se ele não tem o pilar. Então, vamos ficar atentos, porque esse é o trabalho, um dos trabalhos mais importantes do professor no início do ano, porque vai evitar que a gente depois tenha que dar esse pé atrás e fazer esse trabalho, que vai chegar um momento que se tu não fizer, vai ser necessário realizar, porque senão tu vai ficar andando em círculos, tá? Então, é uma etapa fundamental teu processo de ensino, professor. Trazendo um pouco, né, da teoria aqui para o nosso vídeo também, eu trouxe então a Jussara Hoffmann com o livro Jogo do Contrário em Avaliação, tá? Então ela coloca que essa avaliação, tanto inicial quanto no decorrer do ano, ela precisa ter 3 tempos. O tempo de admiração, que é aquele momento em que eu vou identificar o que eles já sabem, compreender qual é a real situação daquele aluno. Depois a gente vai para o segundo tempo, que é a de reflexão, onde que vou avaliar lá nas atividades que eu propor para os meus alunos, vou avaliar essas atividades, vou buscar interpretar, analisar qual foi o processo de pensamento que ele teve. E aí eu vou para o tempo de reconstrução, ou seja, é o planejamento das aulas após toda essa avaliação que a gente fez. Então, primeiro a gente analisa, vê o que o aluno já conhece, a gente faz essa correção de atividades, a gente vê o aluno como um todo e depois a gente constrói os planejamentos do ano em cima dessa avaliação, tá? Então, são essas 3 etapas que ela coloca para nós. Qual é a importância desse diagnóstico inicial? Então, como a gente já falou, é uma etapa fundamental para que possamos ter uma clareza maior sobre
que conteúdos eu tenho que trabalhar com eles, que tipo de estratégia funciona com essa turma, que certamente são estratégias ou o modo de trabalhar vai ser diferente da turma passada, né? Então a gente vai saber quais caminhos seguir e além disso a gente vai poder situar os pais sobre a real situação do filho naquele momento, ou responsável, né? Para eles saberem qual é a real situação daquele aluno. É importante que essa leitura inicial seja também documentada, tá, professor? Para que tu possa ter segurança de mostrar para o pai lá no final do ano, se ocorrer alguma questão, de que foi apresentado para eles a situação inicial do aluno, foi colocado o que se espera da família também. Então é importante ter documentada essa avaliação inicial. O que avaliar, tá? Então é importante que a gente não olhe mais para o nosso aluno, e isso tá mudando, né, com o tempo, mas a gente não olha para ele só como conteúdo, né? Se ele sabe somar, se ele sabe multiplicar. Não, a gente vai olhar para esse aluno como um todo. Então a gente vai olhar ele nos aspectos conceituais, procedimentais e atitudinais. No aspecto conceitual, o que eu vou precisar avaliar? Alguns exemplos. Se ele tem conceito de palavra, conceito de sílabas, conceito de frase, texto, se ele sabe o que é um gênero textual, o que é uma adição, subtração, multiplicação, divisão, frações. Aqui no conceito eu não vou focar se ele sabe como fazer o cálculo, mas eu vou focar se ele sabe diferenciar por que eu uso adição, porque eu uso subtração, por exemplo, tá? E se ele sabe, então, diferenciar cada um desses conceitos, né? Procedimental vai trabalhar sobre o que o aluno sabe fazer com aquele conceito, se ele sabe colocar aquele conceito em prática, tá? Então, se ele sabe distinguir uma palavra da outra, se ele sabe juntar e separar sílabas. Vocês vão trabalhar aqui com leituras orais, explorar a compreensão e interpretação de textos, estratégias de cálculo, produção textual. Lembrando que quando a gente fala em educação, a gente não separa etapas, na verdade. Ao mesmo tempo que tu está avaliando o processo do aluno, tu tá também dando a ele já a oportunidade de ele ir desenvolvendo tais habilidades, dele ir aprendendo. Nos aspectos atitudinais, pessoal, vocês vão olhar aqui para a parte do ser do aluno, tá? Então, é tudo que diz a respeito ao caráter, personalidade, enfim, as atitudes desse aluno no convívio social, na sua parte emocional. Você vai fazer essa avaliação aqui. Então, você vai avaliar regras, como é que ele lida com essas regras, né? Como é que ele lida com frustrações, com o não, com uma avaliação que não foi tão positiva dele, tá? Como é que ele trabalha nos jogos, em atividades que envolvem competição, com as ideias de perder e ganhar. Como é que é a organização, o cuidado dele com os materiais individuais e os materiais coletivos, os materiais da escola. Como é que é a pontualidade dele. Uma observação, né? Aqui foram ideias do que vocês podem estar avaliando em cada um desses campos. Vocês vão ter que ver a complexidade, né? No primeiro ano, ele vai exigir, vai ter uma demanda diferente do segundo, do terceiro. Então, a complexidade desses conteúdos, desses assuntos vão variar. Mas esses campos vão existir em todas as etapas. E vai ser bom na hora de tu construir o parecer, né? A avaliação que vai ir para os pais, que aí tu vai classificar cada um desses segmentos para o pai ter essa visão de como foi organizada essa avaliação. Quanto tempo em média, tá? Leva para fazer uma avaliação inicial, essa leitura do todo, né? Como é uma avaliação que vai trabalhar muitos aspectos, né? Todos os aspectos dos alunos, eu sugiro que em média 1 mês a 1 mês e meio, tá? Para te ter uma leitura bem detalhada, ainda mais se tu tiver
alunos com alguma dificuldade especial, algum transtorno, e tu precisa ali fazer uma avaliação um pouco mais personalizada. Então, vai variar esse tempo. Estratégias, tá, pessoal? Como que a gente pode realizar esse diagnóstico? Que tipos de atividades? Inicialmente, prof, evita usar a palavra avaliação. Inicialmente, tá? Com o tempo, eles vão se familiarizando, enfim. Porque a gente não sabe, a gente não conhece todos os alunos ali, a gente sempre tem alunos novos ali com nós, e a gente não sabe qual é a relação afetiva da criança com a avaliação, né? Existem muitas escolas que trabalham já com as provas desde muito cedo, e a gente não sabe como essa criança lidou com isso. Mas é claro, né, professor, que tu vai precisar explicar para esse aluno que tu vai realizar um trabalho inicial com eles para você saber o que eles já sabem até o momento e saber como que tu vai trabalhar com eles a partir dali. Precisa sim explicitar o que tu vai fazer, mas o que eu falo é evita utilizar essa palavra avaliação, prova no início. Para os conteúdos conceituais e procedimentais, eu sugiro algumas dessas atividades. Desafios matemáticos. Os quiz e os desafios, aqui tu já vai, professor, poder aproveitar para também fazer a avaliação da leitura deles, pode convidar eles para fazer a leitura desses desafios, pode já ir trabalhando e avaliando interpretação e compreensão, porque tu não precisa utilizar só lá no português, né? Eles vão usar isso para a vida, né? Então, tu vai avaliar eles já também nos outros conteúdos, nas outras disciplinas. Jogos, então, né, como bingo, stop matemático, pode trabalhar um stop de português também. Os jogos de bullying, busca lá no Google que tem umas ideias muito legais, muito interessantes. Leitura, contação de histórias. Pode trabalhar com palavras cruzadas, aqui atividades que envolvem a consciência fonológica, né? Mesmo eles sendo maiores, por vezes é importante trabalhar a consciência de palavras, consciência fonêmica com eles. Essas são algumas das dicas do que tu pode utilizar para avaliar esses aspectos. Claro, desafio matemático, tu vai ver qual é o conteúdo de matemática que tu vai querer trabalhar, e aí tu vai adaptar essa atividade. Nos aspectos atitudinais, tá? Eu penso muito em fazer já essa avaliação juntamente com o aluno, que eu acho que é algo mais enriquecedor e que tu vai conseguir, professor, fazer com que o aluno já tenha essa percepção de si, que ele se autoconheça, que ele veja o que ele pode melhorar. Então, o que eu costumo desenvolver é uma tabela a partir daquela construção do acordo pedagógico, da construção das regras que geralmente eu faço com a turma, e eu jogo essas regras na tabela e eles vão fazer o preenchimento, então, dessa tabela. Eu posso fazer uma tabela só por aluno. Até aqui eu posso colocar a data, né, o período de avaliação, semana 1, semana 2, pode fazer essa tabela mensal. E no final da semana, lá na sexta-feira, tu vai chamar um aluno de cada vez, tu vai entregar a sua tabela e tu vai colocar aqui, ó, eles podem fazer a pintura desses espaços, azul, se ele atingiu o objetivo, de vermelho, se não, enfim, e aí ele vai preencher. Pode trabalhar com eles a ideia de pontuação também. Por exemplo, se cumpriu cada uma das atividades, ganha 2 pontos. Se não cumpriu, não vai ganhar ou perde 2 pontos. Quem tem o TDAH
é mais hiperativo, tem dificuldades em cumprir regras, essa parte de visualizar vai ajudar e o ganho de pontos vai ajudar. Pode criar até um prêmio lá no final do mês. Tu pode fazer uma combinação até com eles, verem que tipo de prêmio eles gostariam, tá? Então, é uma ideia que eu já fiz no ano anterior e funcionou muito. Eles melhoraram significativamente a parte comportamental. E é isso, então, gente. Então, agora é mão na massa, né? Um bom trabalho e até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau!